Olá, meus amigos e amigas. Vamos falar desse carro fenomenal que é o Rural. Um carro que foi usado até na guerra para transporte de armas e tudo. Um carro que veio para revolucionar. Em que sentido? Quando tinha o Jeep, ele tinha carroceria de madeira. Então eles colocaram a ideia do Ford Rural. Em que sentido? Para substituir a carroceria de madeira e sim para colocar tudo de metal, para justamente por causa da segurança, tudo e um performance melhor do carro. Vamos lá. A nossa história, né? A primeira parte dela entra na picape F75, a voz da SUVS brasileira. Os mais maduros já reconhecem sempre com um sorriso no rosto, lógico, porque eles viveram o lançamento. E nós, os mais jovens, ficamos curiosos. Ninguém passa income na frente de uma Rural, porque o seu estilo e design impressiona, porque um carro todo reformado, tudo é coisa mais linda. Ele é uma espécie de avô do SUV brasileiro ou da versão picape da F75. Esses nomes conhecidos de dois modelos 4x4 mais lembrados da indústria brasileira. A saga da picape brasileira começa em 1952. Exatamente nesse ano, a americana Willys abre a Willys Overland do Brasil para montar o Jeep. Ou seja, eles estavam trazendo a tecnologia do Jeep aqui para o Brasil. O Jeep já era nessa época um veículo icônico, feito com objetivos militares para abastecer as tropas durante a Segunda Guerra, em 1939 a 1945. Com o tempo se tornou um símbolo de resistência nos campos, nos desertos e nas selvas de todo o mundo. Já imaginou, pessoal? Que maravilha! A revolução dos transportes desses carros. Nos anos seguintes, à medida que vai nacionalizando componentes da Willys, começou a lançar novos modelos, ou seja, começou a reestilização, modelos diferenciados. A Rural veio nessa légua, ou seja, com um nome tropicalizado de sua versão americana chamada Jeep Station Wagon. A nacionalização pediu também modificações locais. Em época de 1960, a filial brasileira da Willys lançou uma reestilização da Rural, desenhada pelo americano Brooke Stevens. Aproveitando o mesmo desenho básico, lançou uma picape Jeep, que combinavam o chassi do Jeep picape americano com uma carroceria exclusiva para o Brasil. O motor era de 26 cilindros e 90 cavalos de potência. Já imaginou? Com a opção de tração traseira ou 4x4. A primeira disponível em uma picape brasileira. Olha que legal, pessoal. A picape seguiu as atualizações do utilitário Rural e nos anos seguintes ganhou itens com um sistema elétrico de 12 válvulas, uma suspensão dianteira independente na versão 4x2 e um câmbio manual já de 4 marchas, ou seja, melhorar o desempenho na sua velocidade e tudo. A primeira mudança na motorização veio em 1968, com a opção do motor
3.0 de 6 cilindros a 132 cavalos, empregado no luxuoso sedã Itamaraty. Aí começa a transição para o coração das cidades. Em que sentidos? É para as atividades de se aventurar. Essas, sim, definidoras do conceito SUVs. Com poucas opções no portfólio da indústria brasileira da época, para encaixar a família, barraca, tranquinas de praia ou até um acampamento, a rural começou cada vez a ser mais vista nas garagens, ou seja, família grande exige um carro grande. Se você fazer uma viagem, um carro confortável, tudo. Aqui nas famílias urbanas, a despeito de seu interior espartano, ou seja, mais espaçoso e tudo. Em 1970, a picape ganhou um nome pela qual é mais lembrada hoje, que é a Ford 175. Ford F-75. Claro, reflexo da aquisição pela Ford em 3 anos antes da Wills Overland do Brasil. Mas, ou seja, por mais que a Ford fez a sua aquisição, teve alguns pontos que eles não puderam alterar na rural, que foi não ter mudanças na carroceria, que permaneceria inalterada até o fim da produção. A picape passou a trazer apenas o nome de Ford no lugar do Jeep estampado, que é no caso na tampa da caçamba. Junto do Jeep J5 e da Rural, a picape passou a sair da fábrica em 1975 com um motor de 2.3 de 4 cilindros, que desenvolvia 91 cavalos e era empregado. Vamos lá, meus queridos, vamos continuar. E esta foi a última grande novidade do modelo, que deixou de ser produzido em 1982 e foi um dos últimos veículos de origem Jeep fabricado no Brasil até o lançamento do Renegade em 2015. Ou seja, junto do Jeep J5 Rural, que foi a picape que passou a sair de fábrica em 1975 com motor 2.3 de 4 cilindros, que foi desenvolvida com 91 cavalos de potência e era empregado também no Maverick, assim acabou. Só que aí o que acontece? Entra uma super versão, que é o que? As versões militares. O lançamento da picape Jeep despertou o interesse dos militares brasileiros interessados em substituir o Dodge WC, usados desde a Segunda Guerra, com chassi mais reforçado e modificações mecânicas, e na carroceria a picape ganhou o nome oficial de caminhoneta militar Jeep Willys 3/4 Tom, que posteriormente passaria a ser chamado de caminhoneta militar 3/4 Tom 4x4 Ford F-85 e foi bem usado como veículos de carga, ambulância e também teve um modelo adaptado exclusivo para carregar armamentos, mísseis, metralhadoras e tudo. Curiosidade, a picape foi o primeiro veículo militar exportado pelo Brasil. Nada menos que 150 unidades do modelo foram entregues ao exército português. Olha que legal. Interessante, né, pessoal? Voltando um pouco mais dentro da história, vamos dar mais um resuminho aqui. Que ao término da Segunda Guerra Mundial, a Willys Overland Company, fundada em 1907 nos Estados Unidos, buscava novas aplicações para seu famoso Jeep. A ideia era aplicar uma carroceria mais
convencional sobre a mecânica do modelo fora da estrada, dando origem ao que os anúncios apresentaram como o Victor Car, que é o carro da vitória. Lançada em 1946, o Jeep Station Wagon era montado sobre um chassi de 104 polegadas, olha que curiosidade, 2,64 metros de distância entre eixos, importante, 61 centímetros a mais que o CJ2A. E os paralamas dianteiros retilíneos eram os mesmos do Jeep. E para criar a impressão dos conhecidas carrocerias de madeira, foi o que eu falei assim que iniciou o vídeo. De início as laterais vinham na cor creme, com painéis no marrom claro. Legal, né, pessoal? Mas continua aí, tem mais coisas ainda para vocês. Vou falar um pouco mais aqui, pessoal. Vamos aí falar sobre a Rural Kaiser. Como assim? É o veículo exclusivo criado na Argentina. A indústria Kaiser na Argentina lançou a Rural em 1957 depois do Jeep, em versões Rural para passageiros e utilitários. Um furgão além da picape Baqueano. O desenho era o mesmo da original nos Estados Unidos, mas com a suspensão mais elevada e pneus maiores. Em 1966, a ICA adotava a frente larga do modelo brasileiro, com a grade própria também. Novo painel e volante. Um ano depois, começou a reestilização no para-brisa inteiriço. Foram usados também motores Continental de 3,7 litros e 115 cavalos. Também foi colocado o motor Tornado de 3 litros e 117 cavalos e o Tornado Especial de 3,8 litros e 132 cavalos, todos de 6 cilindros, em linha e com transmissão de 3 marchas. A tração podia ser traseira ou integral na perua e apenas na traseira da picape. A empresa Talheres da Inglaterra adaptava a perua para 3 portas, 2 delas à direita para servir como táxi ou veículo oficial de órgãos de governo. A Baqueano saiu de linha já em 1963, mas ela ficou até 1970 e teve mais 71 mil unidades produzidas. Olha que interessante. Ela saiu de linha, mas como que ainda tinha muito pedido, ainda ficou por mais 7 anos. Gostou, pessoal? Deixa um like aí no vídeo, se inscreva no canal. Tá certo, galera? E compartilhe. Um forte abraço.